Iniciando a nossa reunião de hoje, nosso grupo de estudo. Iniciou a gravação. Tudo bem com vocês? Correria, véspera de feriado, a gente está um pouquinho mais animado, né? Quem vai viajar, quem vai descansar, quem vai corrigir prova. Mas nós vamos, então, começar a dar início à nossa quinta reunião, nossa reunião 5, né? O tema é radionovela. Então, essa aula, a gente vai fazer no mão na massa, a gente vai fazer uma experimentação, né, com roteiro de radionovela, como uma sugestão aí de técnica para que vocês possam estar levando lá para o trabalho com sala de aula. Então, lembrando, né, que nós devemos deixar as nossas câmeras abertas, que para computar a presença é necessário que mantenham-se pelo menos 75% do tempo com as câmeras abertas, né? Sugerimos também que o acesso seja feito pelo computador, por conta das atividades que têm que ser realizadas durante o encontro. Caso vocês tenham algum problema aí com o acesso, com a internet, nos avisem para a gente estar relatando lá, tá? Lembrando que nosso encontro, né, para que ele seja dinâmico, é essencial que todos participem ativamente, de modo respeitoso e acolhedor, que todos tenham espaço para compartilhar suas ideias, suas vivências, Então, que a gente possa, aqui nós temos um grupo, né, um grupo de estudo, onde todos podem compartilhar aí a sua experiência e que a gente possa fazer uma troca, que seja um encontro de trocas de experiência. Esse é o nosso cronograma, nós estamos na aula 5, ainda temos ali até a aula 10, lembrando que a aula 10 é o feedback e o compartilhamento, e aí que vocês já estejam aí, né, se preparando para a intervenção, já escolheram os temas? O José não está na chamada, né? Eu acho que ele não está conseguindo entrar. Só um pouquinho, deixa eu só passar o link para ele. Eu tive que mudar o link anterior, por conta que, como mudou de professor, eu precisava de um link novo. Então, o objetivo da nosso encontro de hoje, conhecer a estrutura de uma radionovela. Então, a gente vai trabalhar hoje com a estrutura de uma radionovela, Então, como que funciona, quais são as etapas ali, como que ela se organiza. Utilizar a radionovela como estratégia para aprendizagem, Então, de que forma que eu posso usar essa estratégia e refletir sobre a recomposição da aprendizagem a partir do descritor do componente de uma aula, que nós vamos estar vendo uma aula do RCO hoje. Então, lembrando a nossa agenda, Acolhimento, fundamentando a prática, por dentro da aula, o em ação e o compartilhamento, o queremos te ouvir, e a conclusão ali, os 5 minutos finais para a gente estar concluindo a aula. Então, como acolhimento, eu vou perguntar para vocês e eu quero que vocês me respondam.
com a reação aí, positiva, para cima, sim, para baixo, não. Quem já ouviu falar sobre radionovela? Não é quem já aplicou, né? É quem já ouviu falar. Muito bem, eu acho que quase todo mundo já ouviu falar sobre radionovela, né? Tem quem levantou a mão pode falar. Foi sem querer, professora. Estava selecionando o emoji. Ah, então tá bom. Mas então, assim, a radionovela, né? Ela foi, ela faz parte ali de uma história aí da rádio do Brasil, né? Então, durante um tempo aí, as pessoas tinham esse hábito, né, de acompanhar a radionovela, né? E nós vamos ver hoje ela, vamos assistir um vídeo aqui sobre radionovela como uma estratégia em sala de aula. Deixa eu só abrir aqui. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, uma emocionante novela de autoria de Leandro Blanco, em adaptação de Gilberto Martins. No capítulo anterior, Carlos estaciona em uma rua tranquila. Caminha ansioso até um edifício. Após subir um lance de escadas, abre a porta do escritório de Alice e a encontra trabalhando em sua mesa. Alice, você insiste em não fazer caso de mim. Por que não me responde, Alice? Bem, seja como você quer. Pronto. Você me fez errar. Foi isso que você lucrou com a sua tagarelice. Lucrei muito mais. Consegui que falasse comigo. Não acho nada bonito. Quando você está presente, tudo se torna feio, Alice. Obrigada. Não há de quê? Permita-me que eu continue o meu trabalho? Não, não permito nada. Mas que impertinência! Eu preciso trabalhar. Não precisa, não, senhora. Eu... Não, não, não e não. Uau! Só mesmo achando graça. Você perdeu. Perdi o quê? O nosso jogo? Você riu primeiro? Eu ri, mas continuo zangada. Por quê? Foi por causa daquela tarde? Sim, foi por causa daquela tarde. Então você acha direito beijar uma pequena que está sentada num banco do jardim? É claro que eu acho direito. Não beijar é que seria um crime. Ai, mas que maluco. Tá vendo? Riu de novo. Perdeu outra vez. E agora, vamos fazer as pazes? Promete que não fará mais aquilo? Não. Vai continuar insistindo? Sim. Então... E então o quê? Bom, faremos as pazes. Alice. Carlos e Alice estão cada vez mais próximos. Será que enfim acontecerá o tão esperado beijo? Acompanhe no próximo capítulo de Em Busca da Felicidade. Eu acho que assim a gente nunca tinha visto, né? Porque as rádios novelas, elas eram somente o áudio, né? Não tinha gravação. Esse vídeo, ele foi gravado como uma homenagem aos 80 anos da radionovela no Brasil, né? Então, ele foi gravado pela EBC. Essa foi a primeira radionovela apresentada no Brasil, né? Chamada Em Busca da Felicidade.
Só um pouquinho, gente, que saiu aqui. É, Então, ela foi gravada em comemoração aos 80 anos da radionovela no Brasil, né, Em Busca da Felicidade, e essa foi exibida no Brasil pela primeira vez em 5 de junho de 1941, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, agora, professor, queria que ouvir vocês agora, se pensando em produzir com os alunos uma radionovela, em levar essa como uma técnica de aprendizagem para a sala de aula, quais habilidades você acredita ser possível desenvolver a partir da utilização dessa técnica? Eu acho que comunicação, né, professora? Criatividade, comunicação. Eles vão ter que escrever um roteiro, né? Vão ter que adaptar, vão ter que ter poder de síntese. Muito bem. O que mais, gente? Pode falar. Criatividade, né? A escrita. O que mais que dá para trabalhar ali como habilidades? Oralidade. Oi? Oralidade, muito bem. Uhum. O som, né? O som, daí também fazer algumas batidas. Isso, a sonoplastia, né? A forma como ele é usado ali, muito bem. O que mais, gente? A organização. Organização. Tem uma bem importante que os nossos alunos, interpretação de texto, a Priscila colocou ali, mas tem uma bem importante que os nossos alunos não gostam muito e tem bastante dificuldade. A cooperação. Isso, cooperação entre eles, né? O trabalho ali em grupo, porque na produção ali vai ter que ter uma sintonia entre eles, né? Tanto ali como dos atores, de quem está fazendo a sonoplastia, do narrador, né? Muito bem. Mas também, gente, bem importante a leitura, né? É a leitura. A leitura, porque ali eles podem realizar, eles não precisam decorar a fala, né? Eles podem fazer a leitura. Então, assim, ele vai desenvolver ali a comunicação, a leitura, a escrita, a criatividade. Então, várias habilidades que podem ser desenvolvidas trabalhando com a radionovela como técnica de estratégia de aprendizagem, né? Então, é um trabalho. E vocês acham que é possível fazer esse trabalho? Quem já fez algo parecido, teatro, alguma coisa, e acha que dá certo, que tem o engajamento dos alunos? Quer falar um pouquinho, Priscila? Oi, boa noite a todos. Então, só um pouquinho. Abre o microfone. Priscila, o microfone está fechado. Aí, agora sim. Oi. É porque eu tô com o computador, tava com o computador ligado e com o celular, porque o computador não tá abrindo a câmera. Então, eu já trabalhei com o 8º ano, normalmente eu trabalho com teatro, né? A Revolução Francesa. No entanto, esse ano eu tenho uma turma que é mais tímida e também eles são poucos, são pouquíssimos na turma. Né? A turma tem 8 alunos. E aí a gente pensou de transformar o teatro, que é algo que quase todo ano tá dentro dos meus planos, né? Na radionovela. E eles fizeram e ficou muito bacaninha, ficou muito legal. Nossa, que bacana. Eles usaram bastante, a criatividade. O celular estava mutado. Pronto, agora consigo lhe ouvir.
E você conseguiu ver o engajamento, participação? Sim, esse tipo de atividade mexe com eles, né? Eles gostam bastante. E eu fiz com os pequenininhos, então foi uma festa, né? Fiz com o 8º ano, então eles foi uma festa para eles fazer. Eles engajam bastante, até mais do que o próprio ensino médio em relação a se preocupar de fazer a sonoplastia e tal. Foi bem legal, foi bem bacana. Quando eu vi esse roteiro, eu pensei em aplicar com uma turma de 3º ano que eu tenho, para dar uma agilizada ali, para ver se eles se empolgam, né? Por causa da sonoplastia ali, eu acho que fica bem legal eles trazerem ideia, né? Usarem a tecnologia, porque aqui no caso, a radionovela, eles faziam ao vivo, não era gravada, né? Então, se errasse alguma coisa, eles tinham que improvisar, então eles tinham que ensaiar muito. Hoje a gente pode fazer com eles, dá para fazer, mas dá para fazer gravar também, daí ir acertando ali a questão dos sons, né? Usar ali aplicativos que tenham o som para fazer com eles. Então, eu pensei em trabalhar com esse 3º ano, eu gostei bastante dessa proposta, dessa estratégia. E, prof, eu já usei também radionovela com artes, eu já lecionei artes num ano aí, só que daí não era temática história, mas ele também está dentro do conteúdo de artes, então quem sabe aí uma possibilidade de interdisciplinaridade, né? Fazer junto ali com a professora de artes, né? Dá para fazer também com a professora de português, né? Trabalhar junto ali a questão do roteiro, da escrita, das falas, né? Dos tipos de texto. Então, é uma estratégia bem interessante. A radionovela é uma forma de ficção sonora transmitida pelo rádio. É essencialmente uma novela contada através dos sons, né? Que utiliza a voz dos atores, efeitos sonoros e a música. Eu digo que a radionovela, ela é a avó dos podcasts, né? Porque hoje os jovens são bem ligados no podcast, né? Então, assim, dá até para comparar com, né? No podcast ali você está ouvindo a conversa, está ouvindo a história, mas você não está vendo, você não, né, não está ali tendo a imagem, não tem ali a visão deles, né? Então, a radionovela no Brasil, ela surgiu em 1941, né? Em busca da felicidade, vivendo sua era de ouro nas décadas de 40 e 50. Impulsionada pela Rádio Nacional e atores como Oduvaldo Viana, né? Suas tramas melodramáticas e seriadas conquistaram um grande público, né? Vocês viram ali que no finalzinho eles deixavam gostinhos de quero mais, né? Quando que vai sair o primeiro beijo? Então, assim, esse seriado fazia com que as pessoas tivessem ali a expectativa do outro dia, né? Então, conquistou um grande público, especialmente o feminino. Pode ver que no início ele fala, né? Senhoritas, senhoras e senhoritas. E a radionovela ela vai perder o espaço com a popularização da TV, né? Mas então, quando começa a vir a TV, as imagens ela se torna mais atrativa. E agora, ali, fundamentando a nossa prática, né? Então, para eu trabalhar esse tipo de estratégia, eu preciso entender ali a estrutura de uma radionovela, né? Então, eu vou pedir para Cineide ler para nós ali qual que é a primeira estrutura de uma radionovela. Primeiro é o roteiro. Primeiro é o roteiro. Então, o que é o roteiro, né? O roteiro é como que ela vai ser feita. Então, primeira parte, estrutura de uma radionovela é o roteiro. O roteiro é onde vai ter a fala do narrador, o diálogo dos atores, o ambiente onde ele está acontecendo, né? Os sons que ele vai ter, a descrição de como. Então, no roteiro, ele vai conter tudo. Então, primeiro, estrutura é o roteiro. Lê para nós, José, qual que é o próximo? Narração. Narração. Então, a narração, toda radionovela, uma figura muito importante é o narrador, né? Ele é o responsável ali por ir contando os passos, é ele que vai ali dando a trama do que está acontecendo, né?
chegou, desceu, subiu, então ele vai trazendo essa descrição da cena. Então, a narração ela é muito importante. Então, na hora de escrever o roteiro, a parte da narração ali, ela tem que ficar bem marcada, porque, por exemplo, se eu vou fazer um teatro, eu não preciso dizer, por mais que a gente tem algumas peças que tem o narrador, mas eu não preciso dizer, chegou, subiu, abriu a porta, fechou a porta, né? Na radionovela, essa descrição, ela vai ter uma grande importância. José Elias, qual que é o próximo? Professor, interpretação. Interpretação. Então, além da interpretação, como a radionovela é algo que as pessoas não estão vendo, né? A interpretação dos atores ali, a emoção na voz, o jeito que eles vão falar, ele é muito importante também, né? Então, são eles que vão dando vida à história. A interpretação a interpretação ela vai fazer muita diferença nesse envolvimento, né, de quem está ouvindo, né? A radionovela é uma história bem contada, né? Porque você está ali, porque eu não sei se hoje a gente é muito acostumado com a televisão, né, com a imagem, a gente quer estar vendo ali, né? Mas a radionovela, ela traz isso de você estar ouvindo, você está imaginando ali, né? Então, na radionovela, os atores, muitas pessoas não conheciam os atores, né? Eles viam lá, ouviam, acompanhavam a novela e não sabia, se encontrasse na rua, não sabia nem quem era, porque eles não tinham essa visão, né? E o próximo, Rosane, lê para nós. Sonoplastia. A sonoplastia. A sonoplastia, ela envolve todos os sons do ambiente, né? Todos os sons que vão acontecer no enredo. Então, ali, e aqui entra muito da criatividade, né? E eu acredito que isso nossos jovens ainda têm bastante, né? Então, assim, vai ter um barulho de chuva, vai ter uma porta abrindo, vai ter uma porta fechando. Então, a sonoplastia é tão importante quanto a interpretação, né? Porque está ali fazendo os sons, né? Ali na cena que a gente assistiu, tinha apenas um sonoplasta e ele era o responsável ali por articular. Então, ele tinha que estar bem ligado ali no que o narrador estava falando, no que o narrador estava contando ali, para que os sons entrassem no momento bem certinho. Então, esses são os elementos técnicos, né, que nós acabamos de falar, os elementos técnicos de uma radionovela. Então, ali, roteiro, narração, interpretação e sonoplastia. Então, caso você vá fazer essa estratégia com seus alunos, é importante você trabalhar esses elementos com eles, né, essa estrutura, para eles compreenderem o que tem que ter lá na radionovela, na proposta que vocês forem fazer com ele, tá? E como utilizar, né, a radionovela? Então, nós vamos ter ali 4 elementos, né, destacar que o professor deve inserir no seu planejamento para trabalhar com a radionovela. Então, o primeiro deles é a exploração. É importante que o professor explique para eles, então, como que qual que é a estrutura, o que vai trabalhar, se decida com eles o tema que vai ser trabalhado, né? Leve para a sala de aula episódios, né, de radionovela, encontra lá no YouTube trechos de gravação de radionovela. Esse é um vídeo também que é interessante para passar para os alunos, né, para eles terem uma ideia ali do trabalho, de como que era feito, né? Aí, depois, a construção, né? Então, você vai lá fazer a tua aula, você vai pensar, né? Primeiro eu vou fazer a exploração, trabalhar ali a estrutura técnica da radionovela, para eles entenderem o que é. E na etapa da construção, o professor pode propor aqui para os estudantes, né, que eles construam uma radionovela, né? Com base num tema que foi discutido, de um componente lá do trimestre, né? Então, vão
pedir para os alunos se dividirem em grupo, né? E estruturar, então, o roteiro da radionovela. Então, a construção é essa parte ali, que os alunos em grupo, eles vão pensar ali no tema e aí escrever o roteiro, né? A fala do narrador, quem serão os personagens, em que época que passa, né? Em que ambiente, quais são os sons que eu vou estar utilizando ali no meu roteiro, né? E aí, depois, com o roteiro pronto, a gravação. Essa gravação é a hora que eles vão executar, né, o roteiro deles. Então, aí você pode gravar, eles produzem, gravam, e depois apresenta para a turma, né, só o som. Ou também uma professora deu como compartilhou, a professora Denise compartilhou com a gente, a experiência que ela teve na sala dela. Então, ela colocou os alunos num outro espaço, a caixa de som dentro da sala, e aí eles iam apresentando e os alunos que estavam lá dentro da sala ouvindo, sem ver as pessoas que estavam apresentando, né? Essa é uma estratégia, mas aí depende muito, né, do material, do meu espaço na escola, de como eu posso fazer isso. Mas uma estratégia é a gravação. Faz a gravação somente do som e apresenta para a turma, né? Ou então, teve uma professora também que compartilhou a ideia que dividiu a sala, fechou com tecido lá e eles ficaram escondidos, fazendo a gravação, fazendo a leitura e os outros só ouvindo, né? Então, ali, se de repente é um aluno que não, se é o teatro, ele tem vergonha de apresentar, né? Nesse modelo vai ser mais fácil, porque ele não vai estar ali usando a imagem dele, né? E a última etapa do planejamento, pensando ali, é a partilha, né? Então, é o compartilhamento. Então, é importante que todos os grupos, né, tenham ali espaço para ouvir a gravação, para ouvir o roteiro ali, a radionovela criada pelos amigos. Então, lá no seu planejamento, de repente, você pode pensar, se as forem gravadas, em deixar uma aula só para essa partilha. Alguém está se animando aí de implementar essa prática? Professora, posso? Pode. Por algumas dificuldades aí, não é, que a gente enfrenta lá. A escola nossa é grande, grande demais, e quando você vai fazer um trabalho desse tipo aí, você dá uma desarranjada. Numa escola menor, eu acho que é mais viável um trabalho desse tipo. Outra coisa que você vê, né, nonos anos, que seria, na minha opinião, a turma que daria um bom retorno, que já estão mais maduros, você não tem tanta dificuldade para disciplina, já estão entendendo melhor as coisas. São 2 aulinhas por semana, né? Nós temos que dar conta desse currículo aí. Por que o currículo, ele parece que não é fundamental, mas ele é. Depois vem as avaliações externas. Se você não chegou no ponto, os alunos não vão bem. Não está fácil a vida do... Vocês sabem bem como que é isso, a senhora também sabe. Então, 2 aulas por semana, é uma enxurrada de coisas. Os caras põem lá 20 slides por aula para você dar aula no ensino fundamental. Não existe isso. Você tem que fazer atividade. O aluno tem que visitar um conteúdo, no mínimo, 4 vezes para começar a se familiarizar com os conceitos e tal. Você não pode despejar 20 slides na aula seguinte, despejar mais 20 slides na cabeça do aluno, não existe isso. Então, você tem que fazer ele escrever a respeito daquilo, você tem que passar uma atividade, você tem que fazer uma outra dinâmica ali, um esquema, ou o que quer que seja, ou ler o livro, enfim. Sabe, a quantidade de conteúdo que eles estão enfiando goela abaixo ali é muito grande, não tem condições. E aí, para você trabalhar com algo dessa natureza aí, inviável, sabe, professor? Eu até gostaria, já fiz em outras épocas aí, a gente tinha mais tranquilidade e tal, mas hoje em dia não tem jeito. E, infelizmente, essa cobrança, né, ela está implícita, né, o teu conteúdo você tem que vencer, senão chega ali no Prova Paraná, chega na Certa Brasil, chega não sei no quê. Então, tem um monte de avaliações externas aí, eles estão cobrando o conteúdo. Outra coisa, antigamente você tinha uma folguinha, nivelamento, não tem mais, porque o nivelamento tem conteúdo novo, né? Foi abrir lá o nivelamento, conteúdo novo, conteúdo importante.
renascimento lá no nivelamento, você não tinha lidado, como que você vai dar? Né? Então, tá complicado. Então, Na verdade, assim, realmente, nós estávamos conversando com a outra turma ontem, tem algumas turmas que elas vão, sim, ser mais ágeis, por isso, assim, que existe, né, várias técnicas, metodologias, que tem umas que vão ser mais assertivas para turmas, né? Por exemplo, de repente tem uma turma lá que ela não está rendendo muito, então uma técnica dessa, você vai desenvolver várias habilidades ali, né? De repente, assim, com o conteúdo ali, né? Vai dar mais uma pincelada, mas de repente ele trabalhando, colocando a mão na massa ali, de repente a gente tem um pouquinho mais de sucesso usando uma estratégia diferenciada. Eu acho que quem tinha levantado a mão, a Vânia? Isso. Só complementando o que o professor José Elias falou, quando eu entrei na rede, em 2002, a gente tinha uma possibilidade de selecionar os conteúdos lá dentro do planejamento para você trabalhar e ir incorporando conteúdos. Eu trabalhava muito assim, né? Eu já trabalhei com música, já trabalhei com dança, já trabalhei com teatro, já trabalhei com um milhão de coisas. Hoje não. Hoje não trabalho com mais nada e é justamente por conta disso que o professor José Elias falou. Não dá mais. Né? Não tem, e é ilusão isso, professor, desculpa falar, mas essa coisa de que tem turma que vai, tem turma que não vai, não é a turma, é a pressão da quantidade de coisa que jogam em cima da agenda da sala de aula, aquela quantidade de conteúdo que obrigatoriamente diz que você tem que dar conta em 45 minutos e que ninguém vai dar, porque isso é uma barca furada, né? Um dia eu queria contar para o governo que ele está andando na contramão do que ele mesmo quer, porque ele quer resultado, ele tinha que dar tempo para ter resultado. Né? Então, englobando um monte de coisa e ninguém vai aprender nada porque ninguém consegue ensinar nada em tão pouco tempo. Então, não dá tempo da gente fazer essas coisas. Porque, e para isso exige tempo, precisa de espaço, precisa de cabeça tranquila. E essa pressão que nós estamos vivendo, nem o professor, nem o aluno mais, ele tem emocional para essas coisas. E daí, o que acontece, né? Quem tem o integral na escola sabe que, além de tudo, você não pode mandar tarefa para casa. E se você não pode mandar tarefa para casa, como é que você vai fazer uma atividade dessa com o aluno, se o aluno não pode fazer em casa aquela parte do estudado, analisar? Porque eu tive problema, eu estou falando isso porque, assim, na escola que eu trabalho, eu tive problema porque eu mandei tarefa para casa, nem era tarefa, mandei estudar para a prova, né? Uhum. O que acontece? Não dá mais. Houve um tempo que a educação do Paraná fazia essas coisas, houve um tempo, a gente nem precisava de fazer curso de formação para a gente aprender a fazer essas coisas, a gente fazia, porque a gente tinha espaço dentro da escola. Hoje, o que eu percebo é que há um discurso muito grande em cima de metodologias ativas, e que são lindas, mas que quando você chega dentro da sala de aula, você não tem espaço para isso. Né? Nós não tínhamos nenhum tipo de formação para isso, mas nós tínhamos espaço para trabalhar elas, e a gente trabalhava. Hoje, infelizmente, nós temos uma gama de possibilidades, mas nós não temos esse tempo. Na escola que eu trabalho agora, não é implícito, mas não, viu, José Elias, a cobrança. Agora ela é explícita mesmo, você não está dando Pessoal, conta. mas assim, ó, só voltando para o nosso roteiro, desculpa te cortar, Vânia, mas só voltando para o nosso roteiro, porque assim, são questões que se a gente começar a falar aqui, né, a gente vai ficar a noite inteira. Então, assim, só respeitando, assim, para a gente não... Depois, no final, a gente faz uma retomada, né? A gente sabe dessas questões, mas assim, vão pensando nas estratégias, uma dá certo, outra não, outra às vezes, né? Então, só para a gente retomar aqui a aula, compartilho aí das angústias de tempo, de conteúdo, de atividade que a gente tem. Os nossos alunos hoje são um pouquinho mais difíceis, né? Vejo que a gente tinha mais garra, porque as aulas eram a mesma. Eu também, quando estudava, também era 2 aulas de história. Mas hoje parece que o tempo passa mais corrido e a gente tem mais coisa, ainda temos uns alunos que às vezes a gente precisa trazer essa vontade neles de querer aprender, né? Nós só vamos parar de falar se tiver uma sessão de desabafo depois aqui. Vamos marcar um café para a sessão de desabafo. Mas então, assim, gente, a aula que a gente vai ver hoje é a aula número 26. É a aula do populismo no Brasil. É uma aula do 2º ano, tá? Que ela traz ali sobre o governo de Getúlio Vargas, né? Essa aula, ela vem de encontro à proposta da radionovela, por quê?
porque ela traz ali a questão da era de ouro do rádio no governo do Getúlio Vargas, né? Vai ser o período ali que o rádio vai estar entrando na casa das famílias ali, né? Que o rádio vai estar ganhando esse espaço. Então, vamos abrir ali, eu mandei a aula para vocês, ali no chat, né? Se vocês quiserem abrir para vocês acompanharem, né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Ó, então, é o populismo no Brasil, né? Então, ela traz ali as características do governo populista de Getúlio Vargas, né? A utilização ali, né, o estilo do Vargas, né, na propaganda política, o protetor do povo, né, o pai dos pobres, né, ele vai trazer aí essa imagem de valorização dos trabalhadores, né, vai conceder ao mesmo tempo que controla, né, e o rádio, nesse contexto, foi o principal meio de comunicação usado no governo de Vargas, né? Ali em 1935 foi criado a Hora do Brasil, que era, né, transmitido diariamente e que era utilizado ali pelo governo como meio de propaganda, como meio de trazer a população ali para o governo dele, né? Passar. E ali ainda tinha o DIP, que controlava a propaganda, que controlava os meios de comunicação. Então, é nesse contexto que surge o rádio e surge as rádios-novela. Então, a proposta de se trabalhar a radionovela com essa aula é por essa questão, né? Então, ali, quais são as habilidades que dá para ser trabalhada nessa aula, né? Então, ali tem a habilidade D26, né? Reconhecer diferentes formas de organização e de estrutura de texto pertencente a gêneros diversos, né? Então, o conteúdo, ele vai destacar o uso do rádio como meio de comunicação, tá? E a forma ali de trabalhar a radionovela seria uma forma de trabalhar outras habilidades ali com os alunos, né? O Otacir levantou a mão? Oi, prof. Sim, eu levantei, mas já faz tempo, não sei se ainda posso falar. Mas é sobre essa questão das aulas, de você incorporar, né, algumas coisas diferentes nas aulas. Eu acho interessante isso, é muito bom. Quando eu comecei a dar aula na rede, em 2002, nós tínhamos uma disciplina específica que se chamava projetos. Não sei se alguém é desse tempo. Ela foi, eu acho que a 2002, 2003, se eu não me engano, ou 2004 acabou. Então, assim, a disciplina era projetos, o nome da disciplina. Então, o professor que pegava, ele tinha que criar, né, coisas para fazer com os alunos. E daí eu lembro que eu gostava, eu gosto até hoje, mas daí, como a professora Vânia falou ali, a gente abandona essas coisas porque você percebe que dá muito trabalho e que o resultado, na questão do conhecimento, ele se torna, assim, bem pontual, né, mas você não abrange o conteúdo que eles querem que a gente vença, né, no caso. Então, eu fazia teatro com eles, e era muito bom, mas só fazia isso. Então, você pegava um tema, pegava a turma, né, e ia para uma outra sala, ia para o espaço da escola, circulava, você montava roteiro, você fazia, e eles participavam, não todos, né, porque alguns tinham aquela questão assim, mas eu não quero, eu tenho vergonha, eu isso, aquilo. Aí você ponhava ele fazer uma função assim mais de coadjuvante, né, e ficava muito bacana, ficava muito bom, era gostoso.
os alunos se envolviam e produziam muito. Era assim, sabe, era sensacional de ver. Só que a disciplina era só para isso. Então, eu, como era da área de história, e peguei a disciplina em 2 turmas naquela época, então eu trabalhava só história, né? Então eu fazia teatro, tudo ligadas a questões assim bem da história mesmo. E era gostoso, só que eles tinham igual a disciplina de história, né? Que trabalhava lá na sala de aula. Então, agora, para trabalhar dentro da disciplina, meio assim, é bastante complexo, porque é igual tu falou para nós agora, ó, tu falou assim, ó, peraí, vamos voltar cá para a aula, porque você também precisa vencer essa aula que está posta para você, né? E o pessoal tá lá assim, com os olhão grande, né? Em você, e se bobear, eles tiram, você daí também, como tiraram outros professores, vários já, né? A professora lá não tá dando conta, né? Quer dizer, eles não vão, assim, levar em conta se a aula está democrática, está positiva, se os alunos estão contentes, se nós, né, enquanto alunos, estamos contentes com a professora e se foi muito produtivo, se nós avaliamos isso como produtivo, né, eles estão de olho, assim, o que a professora está fazendo, o que a professora está falando. Então, assim, é meio que uma coisa que saiu um pouco da democracia. Esse governo, ele encaminhou as coisas, né, de uma maneira que não tem, a gente não pode falar mal dele, você não pode falar mal dele, eu posso, mas ele encaminhou as coisas de um jeito terrível, terrível, porque é pressão, igual a professora Mani falou, né? Muita pressão, mas eu tô assim, essa parte da radionovela, eu tô amando ouvir você falar e tal, e estou imaginando já, assim, uma série de coisas que poderia ser feito, que poderia ser trabalhado nessa turma, naquela turma, mas aí a gente vai ter que deixar de lado. Mas eu penso assim, nós professores, isso, assim, a gente, tipo assim, nós somos sonhadores, né, nós acreditamos, a educação, ela vem muito da gente acreditar. Porque se nós, enquanto professores, não acreditarmos que a educação pode mudar, que ela pode transformar, né? Então, assim, a gente meio que desanima. Mas, assim, então, assim, o nosso, como que eu posso dizer? O nosso acreditar que as coisas podem ser possível, ele acaba fazendo diferença, né? Então, eu entendo, assim, às vezes o tempo é corrido, eu também estou na sala de aula, também tenho as turmas lá, tem umas coisas que a gente consegue fazer, tem outras que não, né? Às vezes compensa, de repente, se demorar um pouquinho mais, né, num trabalho, né, de repente se demora um pouquinho ali mais numa estratégia diferenciada, mas você vai ter um resultado ali que você vai trabalhar, vai desenvolver um pouquinho mais. Porque, ó, veja bem, nessa aula, o descritor a ser desenvolvido com o conteúdo de história é o descritor 05, né? Que é compreender as características das formas de regimes ou sistema de governo. Mas, dentro da recomposição da aprendizagem, pode ser trabalhado ali o D26, que é de língua portuguesa, né? Reconhecer diferentes formas de organização e estrutura de textos, pertencente a gêneros diversos. E quando eu trabalho aqui com o aluno, eu estou trabalhando aqui um texto ali, né? Explicando ali a questão do rádio, e também ali eu tenho a manchete, né, que é um modelo diferente de texto, que eu posso ali trabalhar com eles também, e todas aquelas outras habilidades que nós conversamos lá, que é possível trabalhar desenvolvendo a radionovela, né, comunicação, a interpretação, a colaboração, a criar soluções, né, para representar personagens e cenários. Então, assim, quando eu faço um trabalho assim, de repente, assim, eu demoro um pouquinho mais, mas as habilidades que eu estou desenvolvendo, porque, assim, hoje nós temos uma formação de um aluno diferente, né? Eu trabalho com o ensino fundamental também, eu sempre falo, gente, como é diferente, vocês não sabem os alunos que estão na educação infantil, que estão vindo aí, né? É uma outra característica de um aluno, que você precisa trazer um trabalho diferenciado para que ele envolva aquela aula. Funciona, mas não sempre, né? Que o professor vinha, trazia, explanava a matéria,
E não, assim, hoje ele precisa ser ali um protagonista, né? Ele precisa estar envolvido ali, e essa é uma das estratégias que possibilita esse envolvimento do estudante, né? Nunca trabalhei com esse tipo, com essa estratégia, não sei, assim, como seria lá com os alunos, mas é algo que eu acho que eles iriam gostar. Você teria um trabalho ali, uma participação boa até, né? Mas, continuando, gente, nós estamos ainda no tempo, estamos. Então, agora, nós vimos ali a aula, né? Vocês receberam aí o link? Então, agora eu vou passar para vocês, né? A partir dessa aula, do 26 do RCO, nós iremos vivenciar um capítulo de radionovela, a partir da temática do populismo no Brasil. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos dividir os grupos, né? Nós vamos dividir os participantes. Nós estamos com 20 pessoas, né, na turma. Então, nós vamos fazer 4 grupos de 5. E esses grupos, vocês vão receber um roteiro. Então, assim, já tem um modelo de roteiro de uma radionovela, né? Por que assim que a gente já trouxe o roteiro pronto? Porque senão o tempo, olha lá, o Tacir, o tempo, Vânia, José, né? O tempo. Então, a gente trouxe o roteiro pronto. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ensaiar no grupo de vocês esse roteiro, para depois, quando a gente voltar para o compartilhar, vocês apresentarem para o grupo a radionovela. Beleza? Então, vocês serão divididos, e daí lá no grupo, vocês vão dividir quem vai ser os atores. Nós temos lá 3 atores, né? Quem vai ser o narrador, tem lá o narrador, então, um do grupo vai ser o narrador, né? E o sonoplasta. Aí eu vou compartilhar com vocês também o painel do Geniali, que ele tem os sons para usar nesse roteiro que a gente vai passar para vocês hoje. Então, o trabalho de vocês lá vai ser o quê? Vai ser ensaiar, definir ali os papéis, e quando a gente voltar para a sala, a gente vai escolher um grupo, dependendo do tempo, né? 2, para apresentar ali para a gente, tá? Então, lá no grupo de vocês dividem os papéis e façam lá uma apresentação, né? E daí depois, quando voltar para o grupo, a gente vê qual o grupo que vai apresentar para a gente, certo? A Roseli colocou ali no chat, quer falar para nós, Roseli? Ah, é. E isso é algo que a gente lida também, né, Roseli? Professora, eu trabalho num colégio integral e, felizmente, a diretora não quer que a gente fale que nossos alunos são tudo curva de rio, mas são todos aqueles que não, o pai, a mãe trabalham, todos aqueles que estão abandonados pelas famílias estão lá. Além da carência emocional e financeira, eles não têm estrutura para isso. Qualquer coisa que a gente propõe, que nem eu tentei essa semana propor aquela sua atividade que a senhora falou do desenho, eu já faço nos 6º e nos 7º, mas eu resolvi colocar no 8º e no ensino médio. Foi uma tragédia, professora. Se eles se recusam a desenhar, eles colocam obstáculo em tudo. Então, teatro, eu vou dizer bem infelizmente, professora, eu nem vou tentar. Porque eles não querem. É difícil. Uhum. Mas será que assim como a radionovela não vão gostar também? Que eles não tenham que aparecer? Vai que numa dessas... Eles não gostam de falar, professor. Eles não gostam de desenhar, eles não gostam de falar. Assim, eles gostam de bagunçar, mas eles não gostam de falar em público. Para apresentar um trabalho, olha, tem que quase matar. Então, mas o que eu estou dizendo é que esse, por exemplo, eles não vão aparecer enquanto estão falando, né? Que nas eletivas numa dessas tem uma funciona. de televisão, tem lá mas olha, para participar, que nem diz o professor, tá terrível. É difícil, professora. Hoje nosso Mas como eu disse, né? Tá muito complicado. Nós, professores, temos que trabalhar acreditando, né? Que uma hora vamos conseguir.
Pessoal, então eu coloquei lá para vocês os links, tá? Então, já quiserem já abrir, ó. Então, o primeiro link ali é o roteiro da radionovela. O segundo link é o link do Geniale, lá dos sons, para esse roteiro, tá? E o terceiro link é da aula RCO que eu já tinha colocado, mas ele foi junto agora, tá? Então, agora eu vou dividir os grupos. Aí, essa hora, vocês podem ir conversando ali até eu dividir o grupo. Que eu ainda estou aprendendo a configurar as salas temáticas. Por 4. Deixa eu ver aqui. 7, vou tirar eu. Na sala principal, deixa eu ver aqui. Na sala 1, tá? Ficou a Clislene, a Jandris Meire, José Elias, o Sérgio e Cineide. Estão todos aí? Na sala 2, Adriana, Ivete, Otacir, Rosane, Rosilene e Rosimeire. Estão todos aí? E na sala 3 ficou o José Júnior, a Luciana, o Maurício, a Priscila, a Roseli e a Vânia. 6, 6, 6. Acabou ficando com 6. A Ivânia não está aí, Fabiane, Jaqueline e a Valdenice. Então, vou abrir as salas. E aí, eu vou colocar, nossa aula vai até 7h40. Vou colocar até 7h15, 7h20. Até 7h20. Então, vai dar 25 minutos. Ok. Abrir essas. Apresentação. Ué, José, ficou sozinho aqui? José Júnior ficou sozinho aqui. Não apareceu uma sala para você?
Voltamos. O Maurício não ligou a câmera. Pessoal, só cuidem para não ficar com a câmera desligada. Então, agora nós vamos compartilhar. Daí, como é que foi, gente? Eu passei nos grupos, eu vi vocês ensaiando, parece que não deu muito certo a sonoplastia. Não deu. No nosso nível. Ficou parecendo as crianças lá do 8º, 9º ano lá, tudo perdido. Mas funciona o que a se você professora apresentar. passou para nós, né, que você precisa compartilhar a tela para que saia o som. Mas o do Sérgio, nem compartilhando, não funcionou, né, Sérgio? É verdade, mesmo compartilhando ali no grupo, não saiu som, nem Mas para assim, mim, nem para eles. uma dica é você improvisar, né? Num caso desse, dá para fazer ali o aplauso, né? Ou pegar um sonzinho ali do celular, mas deu para. A outra dica. Deu até para fazer uma manifestação, teve um grupo ali que aproveitou. A nossa dica é a imaginação. Quando a gente estiver apresentando, vocês imaginem aquele som lá e tudo beleza. Vai estar o silêncio, mas você não está imaginando, né? Então, agora nós vamos sortear o primeiro grupo que vai fazer a apresentação. Eu coloquei ali como representante do grupo 1 a Crislene, do grupo 2 a Adriana e do grupo 3 o José. Tem 2 José, né? Os 2 José não estavam no mesmo grupo, né? Não. O José Elias, tá, José Elias? Então, vamos sortear ali. Você é do grupo 1. Você está junto com a Crislene? Estou. Ah, então é o outro José, tá, José? O Júnior. Tá. Então, vamos sortear o nome ali. A Crislene. A equipe da Crislene vai apresentar para a gente. A Hora do Brasil. Somos nós. Vou parar a apresentação aqui. O palco é de vocês. Vamos lá, então. Vamos lá. Tá. A gente não combinou quem que vai falar o tema, né? Bom, eu falo o tema. Então, vamos lá. A Hora do Trabalhador, o populismo de Getúlio Vargas e a Hora do Brasil. Aí nós teríamos o som do rádio, né, gente? A gente tem um som que a gente não consegue. Som de uma fábrica em funcionamento, como diz o José, vocês imaginam, tá? No Brasil dos anos 40, Getúlio Vargas governava com um estilo que marcaria a história. O populismo. Em um país em transformação, o rádio se tornava um poderoso instrumento de comunicação. E no coração dessa ferramenta, um programa ecoava diariamente nos lares brasileiros, a Hora do Brasil. Sim. Esta é a voz do Brasil. Atenção, trabalhadores do Brasil. O presidente Getúlio Vargas tem uma mensagem para vocês. Trabalhadores do Brasil. O governo está empenhado. Espera aí, meus amigos. Beleza. O presidente está verificando se está com o microfone aberto. Trabalhadores do Brasil. O governo está empenhado em garantir seus direitos e melhorar suas condições de vida. O salário mínimo será aumentado e novas leis trabalhistas serão implementadas para proteger vocês. Que bom! Finalmente! Um pouco de reconhecimento para nós trabalhadores. É verdade, Maria. Mas será que essas promessas vão se concretizar?
o governo Vargas utilizava o rádio para se aproximar dos trabalhadores, transmitindo a imagem de um pai dos pobres. Os eventos de massa, como as comemorações do 1º de maio, eram oportunidades para reforçar essa ligação. O trabalhador brasileiro é a força motriz do nosso país. E este governo estará sempre ao lado de vocês. Para, José. Ele fala com tanta ficção, parece que se importa de verdade. Vamos esperar para ver os resultados, Maria. As palavras são importantes, mas as ações é que contam. Isso, manifestação, né? Mais salário, mais comida, mais emprego. Apesar das concessões... Menos currículo. Isso. Apesar das concessões, as reivindicações dos trabalhadores continuavam. Greves e manifestações exigiam mais do que o governo oferecia. Queremos aumento de salário, queremos melhores condições de trabalho. Precisamos lutar por nossos direitos, José. Não podemos nos contentar com migalhas. A hora do Brasil mostra um lado, mas a realidade nas fábricas e nas construções é outra. Então, o rádio... O populismo de Vargas foi um período de avanços e contradições. O rádio foi um instrumento poderoso para construir uma imagem, mas a realidade social era mais complexa. A história do Brasil é feita de lutas, conquistas e desafios, e a voz do trabalhador sempre ecoou dentro e fora da hora do Brasil. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Nós aprendemos que a união e a luta são fundamentais para conquistar nossos direitos. E assim, entre a esperança e a luta, o Brasil dos anos 40 seguia adiante. A Hora do Brasil foi palco de promessas e reflexo de uma época de transformações. Mas a voz do povo, ecoando nas ruas e nas fábricas, mostrava que a história estava longe de terminar. Quais serão os próximos desafios e conquistas? Acompanhe no próximo capítulo de A Hora do Trabalhador. É isso. Muito bem. Muito bem, parabéns. Eu estive passando nos outros grupos, né? Pena que a gente não tem tempo de todos apresentar, mas o pessoal conseguiu ali se dividir, conseguiu estruturar, e fiquei com uma estratégia, né? Então, dando continuidade, então, parabéns ali a apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu só, depois eu volto aqui, né? Então, professor, você já pensou na implementação? Dedique-se a partir de agora a pensar na implementação e não deixe de preencher seu portfólio a cada reunião, né? O prazo para entrega do portfólio é dia 4/7. Tá aí, né, o mês de julho, e o relato de implementação é do dia 8 de agosto. Hoje a gente não tem, nessa aula de hoje, a gente não tem o portfólio, né? Mas, assim, já pensando na implementação, né, quem já começou, quem não começou ainda, na próxima semana nós temos a aula com a entrevista com a IA. É um roteiro bem interessante, eu acredito, assim, que mais fácil de ser realizado do que a radionovela, né? Para trabalhar ali com os alunos, levar a trabalhar com a inteligência artificial, que é algo que está próximo, aí não tem como correr. Eu não sei se vocês viram, no final do roteiro ali, estava a descrição que foi criado com o IA, né? Então, assim, é interessante criar o roteiro com os alunos, que eles mesmos produzam, sim, mas, né, ali fica como uma dica também. Por quê? Porque mesmo que eles criem com a IA, ali o prompt, né, a elaboração para elaborar o prompt, eles vão ter que ter ali o conhecimento da época, do período que eles estão pensando em fazer, né, do que eles vão abordar ali. Lá na biblioteca do Classroom, eu coloquei lá no Saiba Mais, um artigo acadêmico sobre radionovelas nas escolas, tá? E um vídeo sobre a radionovela e uma reportagem
sobre uma escola que resgatou a radionovela e despertou interesse na leitura, né? Ela conseguiu trabalhar ali o interesse para leitura através da radionovela. E aí também está lá o link com um banco de efeitos sonoros, que daí você pode baixar lá, tem bastante, e daí você baixa para você utilizar. Esses que foram utilizados nas aulas de hoje foram retirados de lá, tá? Antes do print, então vamos voltar aqui. Agora, eu vou compartilhar com vocês o formulário, né, do Queremos Te Ouvir. Então, use esse formulário, né, para dizer qual foi a tua aprendizagem desse encontro, o teu aprendizado deste encontro, né, e as suas impressões. E aí também nós temos nós temos 2 formulários para ser preenchidos, né, o da síntese e esse primeiro aqui e o da síntese, né? Professor, como a produção de uma radionovela pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem histórica e para o protagonismo dos estudantes em sala de aula, né? Então, para responder essa questão, vamos testar nosso conhecimento preenchendo o formulário. Então, eu vou colocar ali o formulário para vocês estarem preenchendo ali esses 2 formulários. Então, eu vou dar uns minutinhos ali. For terminando, vocês vão colocando ali um positivo. Aí fazemos nosso print e encerramos a nossa aula. Tem aquele Forms? É o Forms. Já estou só um pouquinho, já vou. Em 2? Compartilhamento. É 2, Pegar aqui o link. Certo? Então, foi o link ali da síntese. E agora eu vou mandar o link do Queremos Te Ouvir. É só 2, eu mandei 2 vezes o segundo, mas ali o primeiro da síntese e o outro do formulário. Nosso tema é história, nossa turma é a turma W. Quem for terminando, vai sinalizando com ok ali. Meu cachorro, o primeiro dia que eu faço aqui de casa, ele está desesperado aqui para saber com quem eu estou conversando.
Então, eu fiz a chamada aqui, pessoal. Então, aqui só Evânia não está aí, né? Evânia, Fabiane me avisou, Jaqueline e Valdenice. Os demais estão todos presentes? Então, pessoal, agradecer a presença de todos vocês, né? Que a gente possa aí concluir o nosso formadores. Se precisarem de alguma ajuda, se precisarem de alguma coisa, eu deixei meu contato lá no Class. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas assim que possível eu respondo. E estamos aí para colaborar com vocês, né, para a gente fazer trocas junto. Então, aproveitando agora, vamos nos preparar para o print. E vamos nos preparar, porque no print de ontem eu fiquei com o olho fechado, daí quando vi já tinha ido, né? Então, ali veio uma sugestão de se alguém quiser usar aí um filtro para o print ficar mais divertido, é só uma sugestão. Eu vou parar aqui a apresentação. Todos abrindo as câmeras. Deixa eu só arrumar aqui. Tirar esse aqui. Para aparecer todo mundo. Foi? Então, vamos lá. Ok, pessoal, deixa eu conferir que ficou bom. Muito obrigado pela presença de todos. Vou estar encerrando a gravação. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom feriado. Feriado, boa noite. Boa noite. Bom feriado, bom descanso. Boa noite. Obrigada.